Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Acordo sempre no mesmo horário, 4:30 da manhã. O despertador nem precisa mais tocar. Meu corpo já sabe a hora certa de abrir os olhos. É como se tivesse um relógio interno que não desliga nunca, nem nos domingos, nem nos feriados. Fico ali deitado por uns 2 minutos, olhando para o teto escuro, ouvindo o silêncio da casa. Um silêncio pesado que parece ocupar todos os cantos. Levanto devagar. O chão de madeira range embaixo dos meus pés descalços. Vou até a cozinha sem acender luz. Conheço cada degrau, cada móvel, cada buraco no caminho. Preparo o café no fogão a lenha. O cheiro forte se espalha pela casa vazia. Tem gente que acha reconfortante. Para mim, virou só parte da rotina. Tomo o café sozinho, sentado na mesma cadeira de sempre, olhando pela janela, a escuridão ir embora aos poucos. O céu começa a clarear lá para as 5:30. Primeiro vem um azul meio roxo, depois vai ficando laranja nas beiradas. É bonito, mas eu já vi tantas vezes que nem reparo direito mais. A fazenda é grande, herdei do meu pai, que herdou do pai dele. Terra boa, pasto forte, alguns hectares de milho e soja. Tenho uns 25 empregados que cuidam do gado e da lavoura. Eles chegam cedo, trabalham calados, vão embora no fim do dia. A gente conversa só o necessário. Ordem de serviço. Problema no motor. Vaca que pariu de madrugada. Nada além disso. Eu era diferente antes. Conversava mais, ria das piadas, fazia churrasco para os peões todo fim de mês. Minha esposa, a Helena, gostava dessas coisas. Dizia que fazenda sem gente reunida era só terra e trabalho, sem alma. Ela tinha razão. Mas depois que ela se foi, faz 4 anos agora, eu perdi a vontade de reunir gente. Perdi a vontade de muita coisa. Câncer. Veio rápido, matou devagar. 6 meses de hospital, remédio, esperança, desespero. No fim, ela morreu num quarto branco, longe da nossa cama, longe da janela que ela amava, de onde via o pôr do sol todo dia. Eu segurei a mão dela até o último suspiro. Prometi que ia ficar bem. Menti. Não fiquei bem, só fiquei funcional. A casa continua do jeito que ela deixou. As cortinas floridas na sala, os pratinhos de porcelana no armário, o sabonete de lavanda no banheiro. Eu não mexi em nada. Tem gente que diz que isso não é saudável, que eu devia seguir em frente, arrumar outra companhia. Mas eu não quero, não consigo. Prefiro o silêncio dela aqui dentro do que o barulho de outra pessoa que não é ela. Depois do café, vou para os trabalhos, monto no cavalo. Um alazão chamado Trovão, já velho, mas firme, e percorro os pastos. Vejo o gado, confiro as cercas, converso com o capataz sobre o que precisa ser feito. Ele anota tudo num caderninho surrado. A gente se entende com poucas palavras. O calor aperta logo cedo, mesmo sendo início de outubro. O sol queima a pele, seca a garganta. A poeira levanta com o vento e gruda no suor. Às vezes paro debaixo de uma árvore só para respirar um pouco de sombra. Fico ali ouvindo o canto das cigarras, o mugido distante do gado, o vento passando no capim alto. Sons que eu conheço de cor. Volto para casa na hora do almoço. A empregada, Dona Célia, deixa a comida pronta na mesa. Arroz, feijão, uma carne, salada, sempre a mesma coisa. Eu como sozinho, mastigando devagar, sem pressa, sem prazer. A televisão fica desligada, o rádio também. Só o barulho do garfo no prato e o tic-tac do relógio de parede. Depois do almoço, deito na rede da varanda. Fico ali balançando, olhando o tempo passar. Às vezes pego no sono, sonho com a Helena. Acordo suado, com o coração apertado, lembrando que ela não está mais aqui. À tarde, volto para o campo. Tem sempre alguma coisa precisando de conserto. Porteira quebrada, bebedouro entupido, mourão podre que precisa ser trocado. Eu mesmo coloco a mão na massa.
Gosto de sentir o peso da enxada, o cabo da marreta, a terra embaixo das unhas. Canso o corpo para ver se a cabeça para de pensar. Quando o sol começa a descer, por volta das 5:30, eu volto para casa. Tomo banho demorado, deixando a água fria levar o suor e a poeira do dia. Me troco, ponho uma roupa limpa, janto cedo. Dona Célia já foi embora. A comida tá na panela, só esquentar. À noite, sento na cadeira de balanço na varanda. Fico ali até a escuridão tomar conta de tudo. Ouço os grilos, o pio da coruja, o latido distante dos cachorros. O céu fica cheio de estrelas, mais do que qualquer um consegue contar. A Helena adorava sentar aqui comigo e inventar nomes para as constelações. Eu fingia que sabia qual era qual. Ela fingia que acreditava. Agora eu sento sozinho. Às vezes penso em como a vida é estranha. Trabalhei tanto, juntei tanto, construí tudo isso. Mas para quê? Não tive filhos. Não tenho ninguém para deixar de herança. Quando eu morrer, tudo isso vai para algum primo distante que mal conheço, ou vai ser leiloado, dividido, esquecido. A Helena dizia que a gente não leva nada desse mundo, mas também não deixa muita coisa quando vai embora. Só um vazio que ninguém mais consegue preencher. Entro para dentro quando o frio aperta. Tranco a porta, apago as luzes, deito na cama vazia, grande demais para uma pessoa só. Fecho os olhos, espero o sono chegar, e assim vai. Um dia depois do outro, todos iguais, todos vazios. Até que numa manhã de sexta-feira, quando o sol já estava alto e o calor começava a pesar, eu resolvi dar uma volta até o pasto do fundo, perto da divisa com a estrada velha. Não ia lá fazia uns 2 meses. Queria ver se a cerca estava firme. Foi quando tudo mudou. Fim do capítulo. Continue, Zazessa, What Orchestrated Narrative Continuation with Sensory Details and Mounting Tension. Capítulo 2. O Encontro. Montei no trovão logo depois do almoço. O sol de outubro era uma barra de ferro em brasa no céu. Nem nuvem para dar uma trégua. O suor escorria pelas costas antes mesmo de eu sair do terreiro. Coloquei o chapéu, peguei uma garrafa d'água e toquei o cavalo rumo ao pasto do fundo. A estrada de terra serpenteava entre os pastos. Poeira vermelha subia com cada passo do trovão. Eu ia devagar, sem pressa. O calor daquele jeito deixa qualquer um meio grogue, meio sonolento. As cigarras cantavam num volume ensurdecedor, como se estivessem competindo para ver qual gritava mais alto. O cheiro era de mato seco, terra quente, esterco velho misturado com capim. Passei pela porteira do pasto do meio, desci uma ladeira suave, atravessei o córrego, quase seco nessa época do ano, só uma linha fina de água correndo entre as pedras. Do outro lado, a cerca velha de arame farpado acompanhava a estrada que ninguém mais usava. Antigamente essa estrada era o caminho principal para a cidade, mas depois que abriram a rodovia asfaltada, 5 quilômetros para lá, todo mundo abandonou essa rota. Agora era só mato crescendo no meio, buracos fundos, silêncio. Eu ia conferindo os mourões da cerca. A maioria estava firme, mas alguns já pendiam, carcomidos pelo tempo e pelos cupins. Anotei mentalmente quais precisavam ser trocados. Ia dar trabalho, mas era trabalho que eu conhecia, trabalho que não dói. Foi quando eu ouvi um som baixo, abafado, como um choro engasgado. Puxei as rédeas, trovão parou, balançou a cabeça e espantou as moscas com a cauda. Fiquei parado, escutando. Pensei que podia ser um bezerro preso em algum lugar ou um bicho do mato ferido. Mas o som era diferente. Tinha algo de humano naquilo. Toquei o cavalo para frente, devagar, seguindo o som. Uns 50 metros à frente, a cerca fazia uma curva acompanhando a beirada da estrada. E foi ali, encostado num mourão velho, que eu vi uma moça. Meu coração disparou. Ela estava sentada no chão, as costas apoiadas no poste de madeira, os braços para trás, amarrados, a barriga grande e inchada, esticando a blusa surrada, o rosto sujo de terra e lágrimas, o cabelo preto grudado na testa pelo suor.
os olhos fechados, a boca entreaberta, a respiração pesada. Desci do cavalo rápido, as pernas quase falhando. Me aproximei, o coração batendo descompassado. "Moça!" Chamei, a voz saindo rouca. "Moça, você tá me ouvindo?" Ela abriu os olhos devagar. Olhos escuros, fundos, cheios de medo. Me olhou como quem não acredita que alguém finalmente apareceu. Tentou falar, mas só saiu um gemido fraco. Foi quando eu vi a corda. As mãos dela estavam amarradas atrás do poste com uma corda grossa, os pulsos inchados, roxos, as pernas abertas, esticadas no chão. Ela tentava se mexer, mas mal conseguia. Estava ali há horas, talvez desde a madrugada. O sol tinha castigado ela sem dó. "Calma", eu disse, me ajoelhando ao lado dela. "Calma, moça, eu vou te soltar." Estiquei a mão para pegar a corda. E foi nesse momento que meu sangue gelou. Tinha algo se mexendo, ali, nas costas dela, enrolado no poste, subindo devagar pelo corpo dela. Uma jararaca, grossa, quase 1 metro de comprimento. A pele em tons de marrom e amarelo, o padrão em V que não deixa dúvida. O corpo musculoso, frio, deslizando silencioso pela lateral do tronco da moça. Subindo, devagar, em direção ao pescoço. Eu congelei. A jararaca é uma das cobras mais venenosas do Brasil. Picada dela mata, rápido, e não tem hospital perto. Não tem soro antiofídico na fazenda. Se ela picar a moça, ali, no pescoço, no rosto, não vai dar tempo de chegar em lugar nenhum. A moça percebeu minha expressão. Virou o rosto, viu a cobra. E o choro engasgado dela se transformou num gemido de pânico. Ela tentou se mexer, mas qualquer movimento brusco podia fazer a cobra atacar. "Não mexe", eu disse, a voz saindo num sussurro tenso. "Não mexe, pelo amor de Deus, fica quieta." As mãos dela tremiam, as lágrimas desciam sem parar. A cobra continuava subindo, lenta, explorando o corpo quente, procurando um lugar para se acomodar. Já estava na altura do ombro. A cabeça triangular se mexia de um lado para o outro, a língua bifurcada saindo e entrando, sentindo o ar. Meu cérebro disparou. Pensei em correr até o cavalo, pegar o facão que eu sempre carregava na sela. Mas se eu me afastasse, a cobra podia se assustar e atacar. Pensei em tentar espantar ela com um galho, mas qualquer movimento errado e a moça pagaria o preço. Respirei fundo, tentei pensar. Tentei lembrar tudo o que meu pai tinha me ensinado sobre cobras. Jararaca não ataca sem motivo. Ela só morde quando se sente ameaçada. Se está subindo no corpo da moça, é porque está procurando calor, sombra, um lugar para descansar. Enquanto não se sentir acuada, ela não vai picar. Mas bastava um movimento errado, um susto, um grito. "Escuta", eu disse para a moça, me forçando a manter a voz calma. "Você precisa ficar muito quieta. Não mexe a cabeça, não mexe o corpo, nem grita, entendeu?" Ela balançou a cabeça levemente, os olhos arregalados de terror, fixos em mim. "Eu vou tirar ela de você", prometi, sem saber se conseguiria cumprir. "Mas você precisa confiar em mim. Fica quieta, respira devagar." A cobra já estava quase no pescoço dela. Eu podia ver as escamas se movendo, o corpo grosso se enrolando um pouco, procurando apoio. A moça tremia toda, mas se segurava para não se mexer. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto sujo. Olhei em volta, procurei alguma coisa, qualquer coisa. Vi um graveto, fino, comprido, a uns 2 metros de mim. Me arrastei devagar até ele, sem tirar os olhos da cobra. Peguei o graveto com cuidado. Voltei para perto da moça. Minha mão tremia, o suor pingava do meu rosto. A cobra estava parada agora, enrolada entre o ombro e o pescoço da moça. A cabeça descansando logo abaixo da orelha dela. Eu conseguia ouvir a respiração apressada da moça, o coração dela batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Posicionei o graveto, mirei a cabeça da cobra.
Sabia que ia ter uma chance só. Se eu errasse, ela atacava. Se eu acertasse, mas não com força suficiente, ela atacava. Se eu acertasse e ela caísse no colo da moça, ela atacava. Fechei os olhos por um segundo. Pensei na Helena. Pedi a ela, onde quer que estivesse, que guiasse minha mão. Abri os olhos, respirei fundo e, num movimento rápido, firme, empurrei a ponta do graveto por baixo da cabeça da cobra, levantando ela para longe do pescoço da moça. A jararaca se assustou. O corpo dela se retorceu. Sibilou alto, um som agudo, ameaçador. Mas eu já tinha levantado a cabeça dela o suficiente para arremessar longe. Joguei ela com força para o lado. A cobra voou uns 3 metros, caiu no mato e sumiu rastejando entre as folhas secas, furiosa, mas viva. A moça soltou um grito abafado, o corpo todo tremendo. Eu caí de joelhos ao lado dela, o coração disparado, as mãos ainda tremendo. Acabou, eu disse, a voz falhando. Acabou, ela foi embora, mas a moça ainda estava amarrada. Puxei a faca que carregava no cinto e comecei a cortar a corda. Estava grossa, bem apertada. Levei uns segundos que pareceram horas. Quando a corda cedeu, as mãos dela caíram, sem força. Ela gemeu de dor. Os pulsos estavam em carne viva, sangrando em alguns pontos. Segurei ela pelos ombros antes que desabasse. Ela era leve demais, magra demais. Só a barriga grande, pesada, cheia de vida. Calma, eu disse. Eu vou te ajudar. Você está segura agora. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, assustados. E então, sem aviso, desabou no meu peito, chorando. Um choro profundo, desesperado, de quem tinha guardado medo demais por tempo demais. Eu não sabia o que fazer. Fazia 4 anos que não abraçava ninguém. Mas ali, naquele chão de terra quente, embaixo do sol impiedoso, eu segurei aquela moça desconhecida e deixei ela chorar. Porque às vezes é só isso que a gente pode fazer. Segurar quem está caindo e não soltar. Fim do capítulo 2. Continue. Zadvid, 42 Orchestrated Narrative Continuation with Sensory Details and Emotional Tension. Capítulo 3, primeiras palavras. Fiquei ali segurando ela até o choro diminuir. Não sei quanto tempo passou. Podia ter sido 1 minuto. Podiam ter sido 10. O sol continuava castigando. O calor subia do chão em ondas que tremiam no ar. Trovão resfolegava ali perto, impaciente, querendo voltar para a sombra. Quando ela finalmente se acalmou, afastei devagar, segurando ela pelos ombros para não deixar cair. Você consegue falar? Perguntei, olhando direto nos olhos dela. Tá sentindo dor em algum lugar? Ela engoliu seco. A garganta devia estar em carne viva de tanta sede. Acenou que sim com a cabeça, tentando falar, mas só saiu um som rouco, quase inaudível. Corri até o cavalo, peguei a garrafa d'água. Voltei e ofereci para ela. Ela agarrou a garrafa com as 2 mãos, tremendo, desajeitadas, e bebeu com desespero. A água escorreu pelo canto da boca, molhando o pescoço, a blusa. Ela tossia entre um gole e outro, mas não parava de beber. Devagar, eu disse, segurando a garrafa. Devagar, senão você passa mal. Ela parou, ofegante, e me devolveu a garrafa com as mãos ainda trêmulas. Limpou a boca com as costas da mão, respirou fundo algumas vezes, e então me olhou de novo. Obrigada, sussurrou, a voz quebrada. Obrigada, senhor. Não respondi, só olhei para ela, tentando entender. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, o rosto bonito, apesar da sujeira e do cansaço. Os olhos grandes, assustados. A barriga indicava uns 7, talvez 8 meses de gravidez. As roupas estavam rasgadas, sujas de terra e mato. Os pés descalços, machucados, cheios de arranhões. Quem te amarrou aqui? Perguntei, a raiva começando a ferver dentro de mim. Ela desviou o olhar. Mordeu o lábio inferior. Não respondeu. Foi alguém que você conhece? Insisti. Silêncio. Moça, eu preciso saber. Tem alguém te procurando? Tem alguém que pode voltar aqui? Ela fechou os olhos.
Uma lágrima escorreu pela bochecha. Ele não volta, disse por fim, a voz quase sumindo. Ele me deixou aqui para morrer. Senti um aperto no peito. Uma raiva surda, pesada. Quem? Meu marido. A palavra saiu com tanto peso que parecia ter arrancado um pedaço dela junto. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer, o que perguntar, como reagir. Olhei para os pulsos dela em carne viva, para o rosto machucado, para as marcas roxas nos braços que eu não tinha reparado antes. Ele te bateu? Perguntei, sabendo a resposta. Ela não respondeu, mas a resposta estava estampada nela inteira. Há quanto tempo você está aqui? Desde ontem de noite, sussurrou. Ele me trouxe de carro, me amarrou e foi embora. Disse que eu não prestava, que o filho não era dele, que eu tinha que sumir. A voz dela foi quebrando até não sobrar quase nada. Eu cerrei os punhos, respirei fundo para não deixar a raiva tomar conta. O filho é dele? Perguntei. Ela me olhou e naquele olhar tinha tanta dor, tanta humilhação que me arrependi de ter perguntado. É, respondeu firme apesar de tudo, mas ele nunca quis acreditar. Fiquei olhando para ela, grávida, abandonada, amarrada feito um animal, deixada para morrer de sede, de fome, de picada de cobra, de desespero. Que tipo de homem faz isso? Você tem família? Alguém que pode te buscar? Ela balançou a cabeça. Não tenho ninguém. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai, ele me expulsou de casa quando descobriu que eu estava grávida. Disse que eu tinha trazido vergonha para a família. E amigos? Ele não deixava eu ter amigos. Não deixava eu sair sozinha. Não deixava eu trabalhar. Não deixava eu fazer nada. Cada frase era uma pedra caindo no poço fundo da história dela. Eu conhecia esse tipo de situação. Já tinha visto antes, em outras mulheres da região. Homens que prendem, que controlam, que destroem aos poucos. Mas nunca tinha visto alguém ser abandonado desse jeito, amarrado, para morrer. Como você se chama? Perguntei. Raquel, respondeu baixinho. Raquel, eu sou o Osvaldo. Essa terra aqui é minha. Você está na minha fazenda. Ela olhou em volta, como se só agora percebesse onde estava. Eu não sabia, disse. A gente morava na cidade. Ele me trouxe de carro pela estrada velha. Eu estava com os olhos vendados. Quando ele tirou a venda, já estava escuro. Não vi nada. Olhei para a estrada abandonada. Ninguém passava por ali. Se eu não tivesse resolvido vir conferir a cerca justamente hoje, ela teria morrido. De sede, de fome, de parto sozinha, de picada de cobra. Um calafrio desceu pelas minhas costas. Você precisa ir para o hospital, eu disse. Você e o bebê. Precisa ser examinada, hidratada. Precisa denunciar esse homem. Ela agarrou meu braço com força, os olhos arregalados de pânico. Não! Quase gritou. Não pode chamar polícia. Não pode denunciar ele. Franzi a testa. Por quê? Ele é policial. O mundo pareceu parar por um segundo. O quê? Ele é cabo da polícia militar, repetiu a voz tremendo. Tem amigos em todo lugar. Se eu denunciar, ele me acha. Ele me mata. Ele mata o bebê. Por favor, senhor Osvaldo, pelo amor de Deus, não chama a polícia. Vi o desespero genuíno nos olhos dela. O medo. O terror de quem sabe exatamente do que o outro é capaz. Respirei fundo. Pensei rápido, tinha que decidir. Deixar ela aqui não era opção. Levar para o hospital sem denunciar ia adiantar por algumas horas, mas depois ela voltaria para onde? Para o marido? Para a rua? Você confia em mim? Perguntei. Ela me olhou, hesitante. Depois acenou que sim com a cabeça. Então, eu vou te levar para minha casa. Você vai tomar banho, comer, descansar. Depois a gente decide o que fazer. Combinado? Mas e se ele descobrir? E se ele vier atrás? Ele não sabe que você está na minha fazenda, eu disse. E enquanto você estiver comigo, ninguém encosta um dedo em você. Isso eu garanto. Ela me olhou por um longo momento.
procurando confiança, procurando alguma razão para acreditar que o mundo ainda tinha gente boa. E então, assentiu. Ajudei ela a levantar. Ela gemeu de dor, as pernas bambas, o corpo fraco demais. Segurei ela firme. Chamei Trovão, que veio manso. Ajudei Raquel a subir na cela. Ela mal conseguia se equilibrar. Subi atrás, segurando ela para não cair. Segura na crina, instruí. E se sentir que vai desmaiar, me avisa. Ela acenou que sim. Toquei o cavalo devagar de volta para a fazenda. O sol já começava a descer, mas o calor ainda era de matar. Raquel ia curvada para frente, respirando pesado, as mãos agarradas na crina do cavalo. Eu segurava ela pela cintura, sentindo o corpo dela tremer de cansaço. Enquanto a gente atravessava os pastos, subindo de volta rumo à sede da fazenda, eu olhei para o céu. Um céu azul demais, sem nuvens, sem compaixão. E pensei na Helena. Pensei em como ela teria reagido. Ela teria acolhido essa moça sem pensar duas vezes. Teria preparado comida, arrumado um quarto, dado banho nela, cuidado dos ferimentos. Helena tinha um coração grande demais para caber dentro do peito. E eu? Eu tinha perdido esse jeito quando ela se foi. Mas naquele momento, com aquela moça grávida, machucada, assustada, tremendo nos meus braços, eu senti algo que não sentia fazia tempo. Senti que eu ainda podia ser útil, que ainda dava para salvar alguém. Nem que fosse só uma pessoa, uma vida, duas, contando o bebê. Talvez fosse pouco, mas era mais do que eu tinha feito nos últimos 4 anos. Fim do capítulo 3. Continue 00, Practicing Architected Narrative Progression for Chapter 4. Continuation, capítulo 4. Abrigo frágil. A casa apareceu no horizonte quando o sol já começava a ficar alaranjado. Raquel tinha desmaiado 2 vezes no caminho. Das 2 vezes, eu segurei ela firme, chamei o nome dela baixinho, até ela voltar. Quando finalmente chegamos no terreiro, ela estava semiconsciente, a cabeça pendendo para o lado, o corpo mole. Dona Célia estava varrendo a varanda quando me viu chegar. Largou a vassoura na hora, os olhos arregalados. Meu Deus do céu, seu Osvaldo, o que aconteceu? Depois eu explico, respondi, descendo do cavalo com cuidado para não derrubar Raquel. Prepara o quarto de hóspedes, água quente, toalhas limpas e traz comida, algo leve. Dona Célia não fez perguntas. Conhecia ela fazia mais de 20 anos. Sabia quando era hora de agir, não de questionar. Entrou correndo na casa. Segurei Raquel nos braços. Ela era leve demais. Pele e osso, só a barriga pesava. Subi os degraus da varanda, atravessei a sala, levei ela até o quarto que ficava no fundo da casa. O quarto que a Helena sempre deixava arrumado para visitas que nunca vinham. Deitei Raquel na cama com cuidado. Ela gemeu baixinho, mas não abriu os olhos. Tirei os sapatos sujos que ela usava, chinelos velhos, rebentados dos lados. Os pés estavam cheios de bolhas, cortes, terra grudada nas feridas. Dona Célia chegou com uma bacia de água morna e panos limpos. Quem é ela? Perguntou, já molhando um pano e começando a limpar o rosto de Raquel. Alguém que precisava de ajuda, respondi. Tá grávida, observou Dona Célia, o tom preocupado. De quantos meses? Não sei, 7, 8 talvez. E onde estava? Amarrada num poste, lá no pasto do fundo. Dona Célia parou de limpar. Me olhou com os olhos arregalados. Amarrada? Pelo marido. Ela fechou os olhos, balançou a cabeça, sussurrou uma oração baixinho. Depois, voltou a limpar o rosto de Raquel com cuidado, como se estivesse limpando uma criança. Vou preparar um banho, disse. Ela precisa tirar essa sujeira toda e precisa comer. Eu vou chamar o Dr. Mendes, eu disse. Ela precisa ser examinada. Dona Célia acenou que sim e saiu do quarto. Fiquei ali parado, olhando para Raquel, desacordada na cama. O rosto limpo agora revelava os hematomas. Um roxo embaixo do olho esquerdo, outro no maxilar.
um corte já cicatrizado no canto da boca. Quanto tempo ela vinha apanhando? Saí do quarto, fui até o telefone da sala, liguei para o Dr. Mendes. Ele era o médico da cidade, já velhinho, meio ranzinza, mas competente. Atendia na fazenda sempre que precisava. Osvaldo? A voz rouca dele soou do outro lado da linha. Tudo bem? Preciso que você venha aqui, doutor. É urgente. O que houve? Achei uma moça grávida, abandonada na minha propriedade. Ela está desidratada, machucada. Preciso que o senhor examine ela. Houve uma pausa. Abandonada como? Amarrada num poste, deixada para morrer. Meu Deus, ele suspirou. Vou pegar minha maleta. Chego em meia hora. Desliguei. Voltei para o quarto. Dona Célia tinha conseguido acordar Raquel e estava ajudando ela a sentar na cama. Raquel olhava em volta, confusa, assustada. Calma, eu disse da porta. Você está segura. Está na minha casa. Ela me olhou, levou alguns segundos para me reconhecer. Então relaxou um pouco. Dona Célia vai te ajudar a tomar banho. Expliquei. Depois você vai comer alguma coisa e chamei um médico para te examinar. Médico? O pânico voltou aos olhos dela. Não, por favor, não precisa. Eu tô bem. Você não tá bem, respondi firme, mas sem rispidez. Ficou amarrada mais de 12 horas no sol. Tá desidratada, grávida, precisa ser examinada. O Dr. Mendes é de confiança. Ele não vai fazer perguntas que você não queira responder. Ela hesitou. Olhou para Dona Célia, que sorriu com gentileza. Vem, filha, disse a mulher. Vamos te limpar. Você vai se sentir melhor. Raquel deixou Dona Célia ajudá-la a levantar. As duas saíram devagar do quarto, rumo ao banheiro. Eu fiquei ali, parado no corredor, sem saber o que fazer com as mãos, com os pensamentos, com a sensação estranha de ter alguém dentro de casa de novo. Fui até a cozinha. Abri a geladeira sem saber bem o que procurava. Peguei uma garrafa de água, bebi direto do gargalo. O líquido gelado desceu queimando a garganta seca. Pensei no que tinha acabado de fazer. Trouxe uma desconhecida para dentro da minha casa, uma mulher fugindo de um policial violento. Escondi ela aqui. Não avisei ninguém. Não chamei as autoridades. Será que tinha feito certo? E se o marido dela descobrisse? E se viesse atrás? Um policial tinha arma, tinha amigos, tinha meios de descobrir coisas. Mas o que eu poderia ter feito? Deixar ela lá, morta? Ou levar ela para a delegacia, onde algum conhecido do marido poderia avisá-lo? Não. Tinha feito a única coisa possível, a única coisa certa. Ouvi a porta do banheiro abrir. Dona Célia apareceu na cozinha. Ela está no chuveiro, informou. Coitada, mal consegue ficar em pé. Vou preparar uma canja. Como ela tá? Dona Célia suspirou, o rosto carregado. Machucada, seu Osvaldo, toda roxa, marcas velhas e novas. Esse homem batia nela faz tempo. Cerrei os punhos, respirei fundo. Ela contou alguma coisa? Não quis falar, só chorou. Mas não precisa falar, né? O corpo fala por ela. Dona Célia começou a preparar a canja. Eu fui até a varanda, acendi um cigarro. Fazia meses que não fumava. Tinha parado quando a Helena adoeceu, mas naquele momento precisava de algo para acalmar os nervos. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de vermelho e laranja. As sombras se alongavam pelo terreiro. Os grilos começavam a cantar. Era um fim de tarde bonito, mas eu não conseguia apreciar. Meia hora depois, os faróis do carro do doutor Mendes iluminaram a entrada da fazenda. Ele estacionou perto da casa, desceu com a maleta preta de sempre. Era um homem magro, cabelos brancos, óculos de aros grossos. Osvaldo, cumprimentou subindo os degraus. Onde ela tá? No quarto. Dona Célia tá com ela. Ele entrou. Fui atrás. No quarto, Raquel já tinha saído do banho. Vestia uma camisola que tinha sido da Helena. Dona Célia tinha ido buscar. Estava sentada na cama, os cabelos molhados caindo pelos ombros, o rosto limpo mostrando todos os hematomas. Dr. Mendes parou na porta. Olhou para ela, depois para mim. Não disse nada. Só entrou,
Pousou a maleta na cômoda, abriu. "Boa noite, moça", disse com voz gentil. "Eu sou o Dr. Mendes. Vou te examinar, se você permitir." Raquel olhou para mim. Eu acenei que sim com a cabeça. "Pode confiar nele", eu disse. Ela concordou, hesitante. "Dona Célia, o Sr. Osvaldo, por favor", pediu o médico. "Dêem licença." Saímos do quarto. Dona Célia voltou para a cozinha. Eu fiquei no corredor, encostado na parede, ouvindo a voz baixa do doutor fazendo perguntas, Raquel respondendo com monossílabos. 15 minutos depois, ele saiu, fechando a porta atrás de si. "E então?", perguntei. Ele tirou os óculos, limpou as lentes com um pano, colocou de volta. Suspirou. "Ela tá desidratada, mas nada que soro e alimentação adequada não resolvam. Os ferimentos nos pulsos precisam ser limpos e enfaixados. Os hematomas são superficiais, vão sarar." Fez uma pausa. "Mas tem marcas antigas, muito antigas. Esse marido batia nela com frequência. E o bebê? Até onde posso avaliar, tá bem. Batimentos cardíacos normais. Mas ela deveria fazer um ultrassom, estar sendo acompanhada por um obstetra. Tá com quase 8 meses. Ela pode ficar aqui ou precisa ir para o hospital?" Dr. Mendes me olhou direto nos olhos. "Osvaldo, essa moça foi vítima de tentativa de homicídio. Ela deveria estar numa delegacia fazendo boletim de ocorrência. O marido dela é policial", respondi baixo. "Ela tem medo." Ele ficou em silêncio por um momento. "Entendo", disse por fim. "Ela pode ficar aqui, desde que seja monitorada. Dei soro oral para ela, orientei sobre alimentação, volto amanhã para ver como tá. Mas Osvaldo..." Ele pôs a mão no meu ombro. "Você sabe que está se metendo numa situação complicada, né?" "Eu sei." "Esse homem pode vir atrás." "Eu sei." "E se ele descobrir que você está escondendo a mulher dele?" "Eu sei, doutor." Cortei. "Mas o que eu deveria ter feito? Deixado ela morrer?" Ele suspirou, balançou a cabeça. "Não, você fez o certo." Pegou a maleta. "Só tome cuidado. E qualquer mudança no estado dela, qualquer sinal de trabalho de parto, me liga na hora." "Pode deixar." Acompanhei ele até o carro. Ele acenou antes de partir, levantando poeira na estrada. Fiquei ali vendo os faróis sumirem na escuridão. Quando voltei para dentro, Dona Célia estava saindo do quarto com uma bandeja vazia. "Ela comeu", disse satisfeita. "Pouco, mas comeu. Agora está dormindo." "Obrigado, Dona Célia. Pode ir para casa. Já é tarde." Ela hesitou. "O senhor vai ficar bem?" "Vou. Se precisar de mim durante a noite, eu sei onde te encontrar. Vai, descansa." Ela saiu pela porta da cozinha. Fiquei sozinho na casa. Silêncio, mas um silêncio diferente. Porque agora tinha alguém ali. Alguém vivo. Alguém que respirava, que dormia, que precisava de mim. Fui até a porta do quarto. Abri devagar. Raquel dormia de lado. A barriga grande fazendo volume embaixo do cobertor. O rosto relaxado, finalmente em paz. Respiração suave. Fechei a porta sem fazer barulho. Fui para a varanda. Sentei na cadeira de balanço. A noite estava clara, cheia de estrelas. O vento fresco trazia cheiro de mato, de terra, de chuva que ainda não tinha caído. E pela primeira vez em 4 anos, eu não me senti completamente sozinho. Fim do capítulo 4. Continue 49 Orchestrated Narrative Progression Through Character Development and Emotional Tension. Capítulo 5. Convivência e medo. Acordei cedo, como sempre. Mas dessa vez, antes mesmo de levantar, já escutei um barulho diferente na casa. Passos leves, uma torneira abrindo, o ranger de uma porta. Raquel estava acordada. Levantei, vesti a roupa, fui até a cozinha. Ela estava sentada à mesa, de costas para mim, olhando pela janela. Ainda usava a camisola da Helena. Os cabelos pretos caíam soltos pelas costas. Quando entrei, ela se virou, assustada. "Desculpa", disse rápido. Eu acordei e estava com sede.
Não queria mexer em nada sem permissão. Fica à vontade, respondi indo até o fogão. Essa casa é sua enquanto você precisar. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, ainda desconfiados, ainda assustados. Mas havia ali também um lampejo de algo que talvez fosse gratidão. Preparei café. O cheiro forte se espalhou pela cozinha. Servi 2 xícaras. Coloquei uma na frente dela, sentei do outro lado da mesa. Como você dormiu? Perguntei. Melhor do que nos últimos meses, respondeu baixinho. Obrigada pela cama, pela roupa, por tudo. Não precisa agradecer. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela tomava o café devagar, segurando a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor. Reparei que os pulsos ainda estavam enfaixados. As marcas roxas no rosto pareciam piores à luz da manhã. Quanto tempo faz que você está com ele? Perguntei. Ela olhou para a xícara. 3 anos. A gente se conheceu numa festa. Ele era bonito, educado, me tratava bem no começo. Pediu namoro depois de 2 semanas. Casou comigo 6 meses depois. Quando começou? As pancadas? Acenei que sim. Ela respirou fundo. Na lua de mel, a gente estava num hotel. Eu comentei que o garçom tinha sido simpático. Ele ficou furioso. Disse que eu estava dando em cima do cara. Me deu um tapa. Depois chorou, pediu desculpa, disse que nunca mais ia acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu, confirmou, a voz sem emoção. De novo e de novo e de novo. Toda semana tinha um motivo. Comida sem sal, comida com sal demais, roupa mal passada, olhar para o lado errado na rua, demorar no banho, não querer transar, qualquer coisa virava motivo. Ouvia em silêncio, conhecia histórias assim, mas ouvir da boca de quem viveu era diferente. Por que você não saiu? Ela sorriu. Um sorriso triste, sem alegria. Para onde eu ia? Meu pai não queria mais saber de mim. Não tinha emprego, não tinha dinheiro. Ele controlava tudo. A conta do banco era conjunta, mas só ele mexia. Não me deixava trabalhar. Dizia que mulher de policial não precisa trabalhar, que ia dar bandeira errada. Fui ficando, achando que ia melhorar, achando que a culpa era minha. Não era. Eu sei, disse, mas não parecia convencida. Quando descobri que estava grávida, pensei que as coisas iam mudar, que ele ia ficar feliz, ia parar de bater, ia ser um pai de verdade. Mas não foi. Não foi. Ele disse que o filho não era dele, que eu tinha arrumado amante. Quanto mais eu negava, mais ele batia. No 4º mês, me jogou escada abaixo. Achei que ia perder o bebê, mas não perdi. Ela pôs a mão na barriga. É forte, resistente, igual a mãe. Eu disse. Ela me olhou surpresa, como se ninguém nunca tivesse dito isso para ela. Ontem de manhã, continuou, ele chegou em casa bêbado. Disse que tinha decidido, que ia acabar com aquilo de uma vez. Me arrastou para o carro. Eu gritei, mas não tinha ninguém por perto. Ele dirigiu por horas. Eu não sabia para onde estava indo. Ele não falava nada. Só dirigia. A voz dela começou a tremer. Quando parou, já era noite. Tirou eu do carro. Me arrastou até aquele poste. Amarrou meus pulsos. Eu implorei. Chorei, pedi pelo bebê. Ele só ria. Disse que eu era um problema que ele ia resolver, que ninguém ia me achar, que eu ia morrer ali e o filho junto. Ela parou. Enxugou as lágrimas com as costas da mão. Depois ele foi embora. Ouvi o carro partir. Fiquei ali, sozinha, no escuro. Pensei que ia morrer mesmo, até que você apareceu. Fiquei olhando para ela. Tanta dor, tanto sofrimento, e ainda assim, ali estava ela, viva, lutando. Ele não vai te achar aqui, eu disse. Não enquanto eu estiver respirando. Mas e se ele vier? E se ele descobrir? Como ele vai descobrir? Ninguém sabia que eu ia naquele pasto ontem. Foi acaso, sorte, destino. Ele não tem como saber que você está aqui. Ela queria acreditar. Eu via nos olhos dela.
Mas o medo era maior. Dona Célia chegou pouco depois das 7. Trouxe roupas que tinha separado em casa. Eram da filha dela, que tinha mais ou menos o tamanho de Raquel. Calça larga, blusas folgadas, chinelos novos. Você precisa de roupa própria, filha, disse Dona Célia com carinho. Essas aqui servem para grávida. Não é bonito, mas é confortável. Raquel agradeceu com os olhos marejados. Dona Célia a levou para o quarto, ajudou ela a se trocar, penteou o cabelo dela, passou pomada nos ferimentos. Quando voltaram, Raquel parecia outra, ainda assustada, ainda frágil, mas mais humana. Os dias foram passando devagar. Raquel ficava na casa, ajudando Dona Célia com pequenas tarefas, dobrar roupa, descascar legumes, varrer a varanda, coisas simples, mas que pareciam dar algum sentido para ela. Eu mantinha minha rotina. Acordava cedo, cuidava da fazenda, voltava para almoçar, mas agora a mesa tinha 3 pratos. Raquel comia pouco, sempre calada, mas comia. Dona Célia conversava para preencher o silêncio. Eu ouvia. À noite, depois do jantar, eu ficava na varanda. Raquel às vezes vinha sentar também. Ficávamos ali, sem falar muito, só ouvindo os sons da noite. Os grilos, o vento, o latido distante dos cachorros. Foi numa dessas noites, 3 dias depois de eu ter encontrado ela, que Raquel finalmente falou. Por que o senhor me ajudou? Olhei para ela. A pergunta era simples, mas a resposta não era. Porque era a coisa certa a fazer. Mas o senhor não me conhece. Podia ter me deixado lá ou me levado direto para a polícia. Por que trouxe para sua casa? Fiquei em silêncio, pensando, procurando palavras. Eu perdi minha esposa faz 4 anos, disse por fim. Desde então, essa casa está vazia. Eu tô vazio. Acordo, trabalho, durmo, todos os dias iguais, sem sentido. Quando eu te vi ali, amarrada com medo, grávida, eu pensei, se eu não ajudar você, de que adianta tudo isso? Apontei para a fazenda em volta. Terra, gado, dinheiro, para que serve se eu não consigo salvar uma vida quando ela está bem na minha frente? Raquel ficou quieta. Depois disse, sinto muito pela sua esposa. Eu também. Como ela era? Respirei fundo. Fazia tempo que ninguém perguntava sobre Helena. Boa, demais, cuidava de todo mundo. Dessa casa, de mim, dos empregados. Sempre tinha comida para quem chegasse. Sempre tinha um sorriso. Quando ela morreu, levou tudo isso embora. O senhor ainda ama ela? Sempre vou amar. Raquel olhou para o céu estrelado. Deve ser bom ser amada assim, disse baixinho. Eu nunca fui. Você vai ser, pelo seu filho e por alguém que mereça você. Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso de verdade. No 4º dia, Dr. Mendes voltou. Examinou Raquel novamente. Disse que ela estava se recuperando bem. O bebê estava saudável, mas que ela precisava fazer pré-natal, ultrassom, acompanhamento. Não posso ir na cidade, disse Raquel, apavorada. Alguém pode me ver. Então eu trago uma colega minha aqui, sugeriu Dr. Mendes. Doutora Fátima, obstetra, de confiança. Ela pode trazer o aparelho de ultrassom portátil. O senhor confia nela? Perguntei. Com minha vida, garantiu. Então traz. 2 dias depois, doutora Fátima chegou. Uma mulher de meia idade, cabelos curtos, jeito firme, mas gentil. Examinou Raquel por mais de 1 hora. Fez ultrassom, tirou sangue, mediu pressão. Quando terminou, veio falar comigo na sala. Ela está com 32 semanas, informou. O bebê está bem posicionado, peso adequado, mas ela precisa ganhar peso, está muito magra, e o estresse pode antecipar o parto. Ela está segura aqui, eu disse. Pode ficar o tempo que precisar. Doutor Dara. Fátima me olhou com curiosidade. Você é um homem raro, Osvaldo. Só estou fazendo o que qualquer um faria. Não, não é qualquer um que faria. Acredite em mim. Ela foi embora. Raquel ficou mais tranquila depois da consulta. Saber que o bebê estava bem parecia ter tirado um peso de cima dela. Mas na noite seguinte, tudo mudou.
Eu estava na varanda quando ouvi um carro. Faróis iluminaram a entrada da fazenda. Não era hora de visita. Ninguém vinha aqui de noite. Levantei. Meu coração acelerou. Um carro de polícia parou no terreiro. Senti o sangue gelar. Raquel apareceu na porta da sala, o rosto pálido. "É ele", sussurrou tremendo. Ele me achou. Do carro desceu um homem de uniforme. Alto, forte, andar confiante. Não era o marido dela. Eu tinha certeza, mas era a polícia. Respirei fundo. Desci os degraus da varanda. O policial se aproximou. "Boa noite. O senhor é Osvaldo?" "Sou." "Prazer. Sou o Cabo Pereira. Preciso falar com o senhor sobre uma ocorrência." O coração batia descompassado. Mantive o rosto neutro. "Que tipo de ocorrência?" "Uma mulher desaparecida. Grávida. O marido dela está procurando. Diz que ela fugiu de casa. Tô fazendo uma varredura nas fazendas da região. O senhor viu alguém estranho por aqui nos últimos dias?" Olhei direto nos olhos dele e menti. "Não vi ninguém." Ele me estudou por um momento, depois acenou. "Se ver alguma coisa, me avisa. É importante. A moça pode estar em perigo." Me entregou um cartão. "Qualquer coisa, liga nesse número." Peguei o cartão. "Pode deixar." Ele voltou para o carro, partiu levantando poeira. Subi os degraus. Raquel estava encostada na parede, chorando em silêncio. "Ele tá me procurando", disse entre soluços. Eu sabia, ele não ia deixar para lá. Segurei ela pelos ombros. "Escuta, eu não contei nada e não vou contar. Você fica aqui, escondida, até o bebê nascer, até você ficar forte de novo, até a gente achar um jeito de te tirar daqui em segurança. Mas se ele descobrir..." "Não vai descobrir." Ela me abraçou. Pela primeira vez, me abraçou. Apertado, desesperado, e eu segurei ela de volta. Porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha, que alguém está do lado dela, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra. Fim do capítulo 5. Continue 00. Finque 1 Architected Narrative Progression and Escalating Tension for Next Chapter. Capítulo 6. A Tempestade. Os dias seguintes foram tensos. Raquel mal saía do quarto. Qualquer barulho de motor na estrada fazia ela congelar. Os olhos arregalados, as mãos tremendo. Eu tentava acalmar. Dizia que estava tudo sob controle, mas a verdade é que eu também estava com medo. Medo de que ele voltasse, medo de que descobrisse, medo de não conseguir protegê-la. Passaram-se 5 dias desde a visita do Cabo Pereira. 5 dias de silêncio pesado, de olhar constantemente pela janela, de dormir com um ouvido aberto. Dona Célia percebia a tensão, mas não comentava. Só cuidava de Raquel com ainda mais carinho, como se pudesse compensar todo o mal que ela tinha sofrido. Foi numa tarde de sábado que as coisas começaram a desandar. O céu tinha estado carregado o dia inteiro. Nuvens escuras, pesadas, ameaçando chuva. O ar estava abafado, quente demais, grudento, aquele tipo de calor que deixa todo mundo irritado, suado, sem paciência. Eu estava no galpão consertando uma cerca quando ouvi o trovão. Forte, estrondoso. O tipo de trovão que anuncia temporal bravo. Larguei as ferramentas, corri para casa. A chuva começou antes mesmo de eu chegar. Grossa, violenta, martelando o chão com força. Em segundos, eu estava ensopado. Entrei pela porta da cozinha. Dona Célia estava fechando as janelas. "Vai ser brabo", disse ela. "Já liguei para o meu marido, vou ficar aqui até passar." "Onde está a Raquel?" "No quarto, deitada. Disse que está com dor nas costas." Fui até lá. Bati na porta. Ela respondeu com um gemido baixo. Entrei. Raquel estava deitada de lado, abraçando a barriga, o rosto contraído de dor. "O que está acontecendo?" Perguntei, me aproximando. "Não sei", respondeu entre os dentes. "Começou faz 1 hora. Achei que era normal, dor de barriga, mas está piorando." Meu coração disparou. "Que tipo de dor?"
Vem e vai. Aperta tudo aqui, apontou para a barriga. Depois alivia, depois volta. Contrações. Vou ligar para o Dr. Mendes, disse, tentando manter a voz calma. Corri para a sala, peguei o telefone. Disquei o número dele, chamou. Ninguém atendeu, tentei de novo, nada. Liguei para a doutora Fátima, a ligação caiu. Tentei novamente. Caixa postal. O temporal lá fora estava cada vez mais forte. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam as janelas. A chuva batia no telhado como se quisesse arrancá-lo. Voltei para o quarto. Raquel estava sentada agora, respirando fundo, suando. Conseguiu falar com eles? Perguntou. Não, vou tentar de novo. Mas antes que eu pudesse sair, ela gemeu alto, curvando o corpo para frente. Tá vindo de novo, ofegou. Mais forte. Dona Célia entrou correndo. Meu Deus, ela tá em trabalho de parto? Acho que sim, mas ainda faltam semanas. Eu sei, Raquel gritou. Um grito curto, sufocado de dor pura. Preciso levar ela para o hospital, eu disse. Com esse temporal? Dona Célia olhou pela janela. Seu Osvaldo, a estrada deve estar alagada. E tem o rio, a ponte. Não importa. Ela precisa de médico, agora. Peguei Raquel no colo. Ela era leve, mas o peso da barriga desequilibrava tudo. Ela se agarrou ao meu pescoço, gemendo baixo. Dona Célia, pega cobertores, toalhas, tudo que puder servir, bota na caminhonete. Ela saiu correndo. Carreguei Raquel até a garagem. A caminhonete velha estava ali. Fazia semanas que eu não usava. Abri a porta de trás. Deitei ela no banco com cuidado. Dona Célia chegou com os cobertores. Arrumou em volta dela. Eu vou junto, disse Dona Célia. Não, fica aqui. Se alguém aparecer, diz que eu levei gado para o leilão. Mas seu Osvaldo... Fica, repeti, firme. Entrei na caminhonete, liguei o motor. Ele tossiu, falhou, morreu. Tentei de novo. Nada. Não, murmurei. Não agora. Terceira tentativa. O motor pegou roncando. Acelerei. Saí da garagem. A chuva era uma cortina. Mal dava para ver 3 metros à frente. As palhetas do limpador lutavam contra a água sem conseguir vencer. Peguei a estrada de terra. As rodas patinavam na lama. A caminhonete derrapava de um lado para o outro. Eu segurava o volante com força, tentando manter o controle. Aguenta firme! Gritei para trás. Vamos chegar logo. Raquel não respondeu. Só gemia. 2 quilômetros à frente, encontrei a primeira dificuldade. Um trecho da estrada tinha virado um lamaçal. Água acumulada, barro fundo. Reduzi a marcha, pisei fundo no acelerador. A caminhonete avançou, as rodas girando, jogando lama para todos os lados. Por um momento, pensei que ia atolar. Mas consegui passar. Raquel gritou atrás. Tá tudo bem? Perguntei olhando pelo retrovisor. A bolsa, ela ofegou. Acho que a bolsa estourou. Merda, pisei mais no acelerador. A caminhonete saltava nos buracos. Cada solavanco arrancava um gemido dela. Mais 3 quilômetros, a ponte. Quando cheguei perto, meu coração afundou. O rio tinha subido. Muito. A água passava por cima da ponte de madeira velha. Não dava para ver onde a ponte começava ou terminava. Só água correndo, rápida, marrom, cheia de galhos e lixo. Parei a caminhonete. Desci. A chuva me ensopou em segundos. Fui até a beira. A correnteza era forte, perigosa. Se eu tentasse passar e a caminhonete fosse levada, mas não tinha outro caminho. A ponte nova ficava 20 quilômetros para cima. Raquel não tinha 20 quilômetros de tempo. Voltei para a caminhonete. Olhei para trás. Raquel estava deitada de lado, ofegante, as mãos apertando o banco. Tem uma ponte na frente, expliquei. Tá alagada. Vou tentar passar. Vai sacudir. Ela acenou com a cabeça, os olhos fechados. Respirei fundo. Rezei baixinho. Coloquei a caminhonete em primeira e entrei na água. A correnteza bateu na lateral com força. A caminhonete balançou. As rodas perderam aderência. Meu coração quase parou. Acelerei mais.
As rodas giravam buscando apoio. A água subia, já passava da porta. Não olhei para os lados. Não pensei no que podia acontecer. Só mantive o pé no acelerador e rezei. A caminhonete avançava devagar, centímetro por centímetro. A ponte gemia embaixo, podre, fraca. A qualquer momento podia ceder. Raquel gritava atrás, não sei se de dor ou de medo. E então, finalmente, as rodas dianteiras tocaram terra firme do outro lado. Acelerei com tudo. A caminhonete subiu a margem, saiu da água, voltou para a estrada de barro. Passei. Acabou! Gritei. Passamos. Mas Raquel não respondeu. Olhei pelo retrovisor. Ela estava curvada, agarrando a barriga, os olhos apertados, a boca aberta num grito silencioso. Aguenta! Implorei. Só mais um pouco. A chuva começou a diminuir. O temporal estava passando, mas o céu continuava escuro, ameaçador. 15 minutos depois, as primeiras luzes da cidade apareceram. Entrei direto para o hospital. Parei na porta da emergência, buzinando sem parar. 2 enfermeiros saíram correndo com uma maca. Ela está em trabalho de parto, gritei. Adiantado. Eles abriram a porta de trás, puxaram Raquel com cuidado para a maca. Ela gemeu alto quando a moveram. Senhor, o senhor é o marido? Perguntou um dos enfermeiros. Hesitei. Depois disse, sou o marido. Eles levaram ela correndo para dentro. Eu fiquei parado no meio da chuva, ensopado, tremendo, olhando eles sumirem pelas portas automáticas. Tinha mentido, mas era a única maneira de ficar perto dela, de protegê-la. Entrei no hospital. O cheiro de desinfetante me atingiu. Uma recepcionista me parou. Senhor, preciso de documentos. Nome dela, RG, cartão do SUS. Ela não tem nada, menti. Perdeu tudo num assalto. Mas eu preciso cadastrar. Depois, cortei. Depois eu trago. Agora eu só quero saber se ela está bem. A mulher ia protestar, mas um médico apareceu. O senhor é familiar da paciente? Sou o marido. Ela está em trabalho de parto ativo, dilatação de 6 centímetros. O bebê está bem posicionado, mas ela está muito fraca. Vamos levar para a sala de parto. O senhor pode esperar ali. Apontou para uma sala de espera. Posso ficar com ela? Ainda não. Quando for a hora, chamamos. Ele desapareceu por uma porta. Fui até a sala de espera. Vazia. Sentei numa cadeira de plástico duro. Olhei para o relógio na parede. 8h15 da noite. E esperei. Cada minuto era uma eternidade. Pensei em tudo que podia dar errado. O bebê nascer com problemas. Raquel não aguentar. Alguém reconhecer ela. O marido descobrir. Levantei. Sentei. Levantei de novo. Andei de um lado para o outro. As mãos tremiam. Meia hora depois, a porta se abriu. Uma enfermeira. Senhor, é o marido da Raquel? Levantei num pulo. Sou. Pode vir. Ela está pedindo pelo senhor. Segui ela por um corredor branco. Entramos numa sala. Raquel estava deitada numa maca, o rosto pálido, suado, os cabelos grudados na testa. Uma médica ao lado dela checava os batimentos. Quando Raquel me viu, estendeu a mão. Corri até ela. Segurei a mão dela. Estava gelada. Eu tô aqui, disse. Não vou sair daqui. Ela apertou minha mão com força, os olhos cheios de lágrimas. Eu tô com medo, sussurrou. Eu sei, mas você é forte. Você vai conseguir. Uma contração veio. Ela gritou, apertando minha mão com tanta força que doeu. Mas eu não soltei. A médica se posicionou. Tá na hora, disse. Na próxima contração você empurra. Com tudo, entendeu? Raquel acenou, ofegante. A contração veio. Agora, ordenou a médica. Empurra! Raquel empurrou, gritando. Eu segurava a mão dela, sussurrando palavras de encorajamento que nem eu sabia de onde vinham. De novo! A médica gritou. Mais uma vez! Raquel empurrou de novo, e de novo, e de novo. E então um choro, fino, agudo, forte, o choro de um bebê. É menino.
anunciou a médica levantando a criança. Raquel desabou na maca, exausta, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele tá bem? Perguntou entre soluços. Meu filho tá bem. Está perfeito, garantiu a médica. Pequeno, mas perfeito. Limparam o bebê, enrolaram numa manta, colocaram nos braços de Raquel. Ela olhou para ele como se estivesse olhando para um milagre. E era. Olhei para aquele recém-nascido, minúsculo, vermelho, chorando com força. Olhei para Raquel, sorrindo e chorando, exausta e feliz. E senti algo se partir dentro de mim. Algo que tinha estado morto por 4 anos. Estava renascendo. Fim do capítulo 6. Continue 00. Synthesize Architected Narrative Tension for Hospital Scene Continuation. Capítulo 7. Decisões impossíveis. Raquel ficou no hospital por 2 horas depois do parto. Eles fizeram os exames no bebê, verificaram se estava tudo bem com ela, limparam, mediram, pesaram. O menino tinha 2,4 kg, pequeno, mas saudável. Chorava com força, o que a médica disse ser bom sinal. Eu fiquei do lado dela o tempo todo. Sentado numa cadeira desconfortável, olhando ela segurar o filho, vendo aquele sorriso cansado, mas verdadeiro no rosto dela. Era como se nada mais existisse além daquele bebê. Todo o medo, toda a dor, tudo tinha sumido por alguns instantes. Mas a realidade voltou rápido. Uma enfermeira entrou na sala com uma prancheta. Senhor, preciso do nome completo da mãe e do pai para a certidão de nascimento. E os documentos? Meu estômago apertou. Olhei para Raquel. Ela tinha congelado, o sorriso sumindo do rosto. A gente ainda não decidiu o nome. Improvise. Tudo bem, mas preciso dos documentos dos pais. RG, CPF. Esquecemos em casa. Com a urgência saímos sem nada. A enfermeira franziu a testa. Senhor, sem documentos não consigo fazer o registro e o bebê precisa ser registrado. Eu sei. Amanhã eu trago. Primeiro horário. Ela hesitou, mas acenou. Tá bom, mas não demore. Quanto mais rápido registrar, melhor. Saiu da sala. Respirei fundo. Raquel me olhou, os olhos cheios de pânico. E agora? Sussurrou. Se eu registrar ele com meu nome, meu marido vai descobrir. O sistema é conectado. Qualquer policial consegue acessar. Tinha razão. Eu não tinha pensado nisso. O registro de nascimento ia direto para o sistema. E se o marido dela tivesse colocado alerta no nome dela, ia aparecer na hora. A gente acha um jeito, disse, tentando parecer confiante. Primeiro, vamos sair daqui. Meia hora depois, a médica liberou Raquel. Disse que ela podia ir para casa, mas precisava repouso absoluto, boa alimentação e voltar em 1 semana para revisão. Entregou receitas, orientações e desejou sorte. Ajudei Raquel a se vestir. Ela mal conseguia ficar em pé. O corpo todo doía, ela dizia, mas segurava o bebê com tanta firmeza, tanto cuidado, que parecia ter encontrado uma força que nem sabia que tinha. Saímos pela porta da emergência. A chuva tinha parado. O céu estava limpo agora, estrelado. O ar cheirava a terra molhada. Coloquei Raquel e o bebê no banco de trás da caminhonete, cercados de cobertores. Dirigi devagar, com cuidado, evitando buracos. A estrada estava um lamaçal, mas a água tinha baixado. Quando chegamos na ponte, meu coração acelerou de novo. Mas o rio tinha voltado ao normal. A ponte estava visível, molhada, mas passável. Atravessei devagar. Acabou, disse, mais para mim mesmo que para ela. Chegamos. Na fazenda, Dona Célia nos esperava na varanda. Quando viu o bebê, as lágrimas desceram. Graças a Deus, murmurou fazendo o sinal da cruz. Graças a Deus vocês estão bem. Ajudou Raquel a entrar, a se deitar no quarto. Preparou uma sopa quente, trouxe água. Arrumou um bercinho improvisado com uma caixa de madeira forrada de cobertores. O bebê dormia tranquilo. Raquel o observava sem piscar.
como se tivesse medo de que ele sumisse se ela fechasse os olhos. Deixei elas descansando e fui para a varanda. Acendi um cigarro. As mãos ainda tremiam. Tinha sido por pouco, muito pouco. Se a caminhonete tivesse atolado, se a ponte tivesse cedido, se a gente tivesse chegado tarde demais. Mas não chegamos. Estávamos vivos, todos os três. Dona Célia saiu do quarto fechando a porta devagar. Ela dormiu, disse. Tá exausta, coitada, mas feliz. E o bebê? Dormindo igual um anjo. Ficamos em silêncio por um momento. Seu Osvaldo, ela disse hesitante. O que vai acontecer agora? Não sei. Ela não pode ficar escondida para sempre e o bebê precisa ser registrado. Eu sei. E se o marido dela descobrir? Não vai descobrir. Mas e se... Dona Célia, cortei, cansado. Eu não tenho respostas. Só sei que enquanto ela estiver aqui, ela está segura. O resto, a gente resolve um dia de cada vez. Ela assentiu, mas o olhar preocupado permaneceu. No dia seguinte, acordei com o choro do bebê. Eram 5 da manhã. Fui até o quarto. Raquel estava sentada na cama dando de mamar. Parecia exausta, as olheiras fundas, mas havia algo de sereno nela. Bom dia! Cumprimentei baixinho. Bom dia, respondeu com um sorriso pequeno. Dormiu bem? O possível. Ele acordou de 3 em 3 horas. É normal? Acho que sim. Nunca tive filho antes. Olhou para ele com ternura. Mas ele é perfeito. É, concordei. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer ou dizer. Senhor Osvaldo, ela chamou. Posso te pedir uma coisa? Claro. Você pode segurar ele? Só um pouco. Preciso tomar banho, me trocar. Dona Célia ainda não chegou. Hesitei. Fazia décadas que eu não segurava um bebê. Desde sobrinhos pequenos quando eu era jovem. Eu não sei se... Por favor, não demoro. Ela estendeu o bebê para mim antes que eu pudesse protestar. Peguei ele desajeitado, com medo de deixar cair. Era tão pequeno, tão leve. Cabia nas minhas mãos calejadas, ásperas de tanto trabalho. Raquel se levantou devagar, gemendo de dor, e saiu do quarto. Fiquei ali parado no meio do quarto, segurando aquele ser minúsculo. Ele tinha os olhos fechados, a boquinha entreaberta, respirando suave. A pele era macia, quente. Os dedinhos se mexiam de vez em quando, agarrando o ar. Senti um aperto no peito. Helena teria amado isso. Segurar um bebê, cuidar de uma criança. A gente nunca pôde ter filhos. Tentamos por anos. Ela fez tratamentos, exames. No fim, os médicos disseram que não ia acontecer. Helena chorou por semanas. Eu fingi que estava tudo bem, mas por dentro doía. E agora, ali estava eu, segurando o filho de outra pessoa. Uma pessoa que eu mal conhecia, mas que de alguma forma tinha entrado na minha vida e mudado tudo. O bebê abriu os olhos. Me olhou com aqueles olhinhos escuros, confusos, tentando focar. Não chorou, só ficou me olhando. Oi, pequeno. Sussurrei. Bem-vindo ao mundo. Raquel voltou 15 minutos depois, limpa, vestida. Peguei o bebê de volta dela com cuidado. Obrigada, disse. De verdade. De nada. Ela se sentou na cama. Eu tô pensando num nome para ele, disse. Quero um nome forte, um nome que signifique recomeço. Pensou em algum? Samuel significa ouvido por Deus. Acho que Deus me ouviu quando eu estava amarrada naquele poste, quando eu achei que ia morrer. Ele te mandou. Engoli seco. É um nome bonito. Samuel, ela repetiu, olhando para o filho. Samuel. Os dias seguintes foram uma rotina nova. Raquel cuidava do bebê. Eu cuidava da fazenda. Dona Célia ajudava com tudo. Parecia quase normal. Uma família estranha, improvisada. Mas uma família. Mas a preocupação não sumia. Uma semana depois do parto, na quinta-feira de manhã, ouvi um carro chegando. Não era o de Dona Célia. Era um carro desconhecido. Fui até a janela.
Um sedã preto, sem identificação. Meu sangue gelou. Raquel! Chamei baixo, mas urgente. Fica no quarto. Tranca a porta. Não faz barulho. Ela me olhou apavorada, mas obedeceu. Pegou Samuel e trancou a porta do quarto. Peguei a espingarda que ficava atrás da porta. Não ia usar, mas ter ela nas mãos me dava alguma confiança. Fui até a varanda. Do carro desceu um homem. Alto, forte, cabelo curto, óculos escuros, roupa civil, mas tinha jeito de policial. Bom dia, cumprimentou, subindo os degraus. O senhor é Osvaldo? Sou. Quem é você? Investigador Cardoso, Polícia Civil. Mostrou uma carteira. Tô investigando um caso de desaparecimento. Uma mulher chamada Raquel Santos, grávida. O marido dela registrou queixa faz 2 semanas. Mantive a expressão neutra. Já veio outro policial aqui. Falei que não vi ninguém. Eu sei, mas surgiram novas informações. Ele tirou uma foto do bolso. Mostrou para mim. Era Raquel, mais jovem, sorrindo, sem marcas. O senhor tem certeza que nunca viu essa mulher? Olhei para a foto, depois para ele. Tenho certeza. Ele me estudou. Os olhos dele, escondidos atrás dos óculos, tentavam ler meu rosto. O senhor sabe que esconder uma pessoa desaparecida é crime, né? Sei, mas não estou escondendo ninguém. Só moro aqui eu e a empregada. Posso dar uma olhada? Na casa? Meu coração disparou, mas não demonstrei. Tem mandado? Não. Mas se o senhor não tem nada a esconder, não vejo problema em deixar eu dar uma olhada. Vejo problema sim. Minha privacidade. Você não entra aqui sem mandado. Ele sorriu. Um sorriso frio. Interessante. Um homem honesto não teria problema em colaborar com a polícia. Um homem honesto conhece seus direitos. Sem mandado você não entra. Ficamos nos encarando. A tensão no ar era quase sólida. Finalmente, ele deu um passo para trás. Tudo bem, vou respeitar. Mas fique sabendo, eu vou descobrir a verdade. E se eu descobrir que o senhor está mentindo, vai se arrepender. Não tenho nada a temer. Ele voltou para o carro. Antes de entrar, olhou para mim de novo. Cuida da sua vida, Osvaldo. Não se meta em coisas que não te dizem respeito. Entrou no carro, partiu. Fiquei parado na varanda, segurando a espingarda, tremendo. Não de medo, de raiva. Raquel saiu do quarto pálida. Ele foi? Foi, mas vai voltar. Tenho certeza. O que a gente faz? Olhei para ela, para o bebê nos braços dela, para o medo estampado no rosto e tomei uma decisão. A gente precisa te tirar daqui, para longe, para um lugar onde ele não te ache. Mas para onde? Eu não tenho ninguém, não tenho para onde ir. Eu conheço gente em outro estado, pessoas de confiança, podem te ajudar a recomeçar. Novo nome, novos documentos, nova vida. Mas isso é ilegal? É, mas é a única opção. Você fica aqui, ele te acha. Você se entrega, ele te mata. Segurei ela pelos ombros. Eu não deixei você viva para te entregar agora. Ela me olhou por um longo momento. Depois acenou. Quando a gente vai? Amanhã de madrugada, antes do sol nascer. Passei o resto do dia me preparando. Separei dinheiro. Peguei mapas. Liguei para um amigo velho de confiança que morava em Goiás. Expliquei a situação. Ele não fez perguntas. Só disse, manda ela para cá. Eu cuido. À noite, ajudei Raquel a arrumar uma mala pequena. Roupas para ela, roupas para o bebê, fraldas, mamadeiras. Leva isso também, disse entregando um envelope com dinheiro. É o suficiente para você se manter uns meses, até conseguir trabalho, se organizar. Eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Ela pegou o envelope com lágrimas nos olhos. Eu nunca vou conseguir agradecer tudo que o senhor fez por mim. Não precisa agradecer, só precisa viver, ser feliz, criar seu filho longe de homem que bate. Ela me abraçou, apertado.
Eu segurei ela de volta, sentindo o peso daquele momento. Quando o dia estava nascendo, levei ela até a caminhonete. Samuel dormia no colo dela, enrolado num cobertor. Dona Célia veio se despedir, chorando. "Você vai dar conta, filha", disse, beijando a testa de Raquel. "Você é forte, mais forte do que pensa." Entramos na caminhonete. Dirigi pelas estradas vazias da madrugada rumo à rodoviária. Lá comprei uma passagem para ela. Goiânia, ônibus direto. Na hora da despedida, Raquel me olhou nos olhos. "O senhor me salvou 2 vezes, primeiro da cobra, depois dele." "Você que se salvou", respondi. "Eu só segurei sua mão enquanto você lutava. Eu não vou esquecer o senhor. Nunca. Nem eu você." Ela subiu no ônibus, segurou Samuel contra o peito, acenou da janela. O ônibus partiu, e eu fiquei ali parado, vendo ele sumir na estrada, sozinho de novo, mas diferente. Porque agora eu sabia que ainda dava para fazer diferença, que ainda valia a pena. Fim do capítulo 7. Continue 000. Mighty Doi Architected Emotionally Resonant. Final Chapter Closure with Transformation and Redemption Themes. Capítulo 8. Recomeços. Voltei para a fazenda dirigindo devagar. O sol já estava alto quando cheguei. Estacionei a caminhonete no mesmo lugar de sempre. Desliguei o motor. Fiquei sentado ali por um tempo, olhando para a casa vazia. Era estranho. A casa estava exatamente como eu tinha deixado fazia algumas horas, mas parecia diferente, mais silenciosa, mais vazia, como se algo que tinha estado ali tivesse partido levando consigo um pedaço da vida. Desci da caminhonete. Dona Célia estava na cozinha preparando café. Quando me viu entrar, parou o que estava fazendo. "Ela foi bem?" perguntou. "Foi. O ônibus saiu na hora. Ela e o bebê estavam bem." Dona Célia suspirou, aliviada. "Graças a Deus." Serviu café para mim. "E agora? Agora a vida volta ao normal." Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que não era verdade. Nada ia voltar ao que era antes. Os dias seguintes foram estranhos. Eu acordava no mesmo horário de sempre, fazia as mesmas coisas, cuidava dos mesmos animais, percorria os mesmos pastos, mas tudo parecia diferente. Como se eu estivesse vendo a fazenda pela primeira vez, ou talvez pela última. O quarto onde Raquel tinha ficado continuava arrumado. Dona Célia tinha lavado os lençóis, guardado as roupas que ela tinha deixado, desmontado o bercinho improvisado. Mas quando eu passava pela porta, ainda conseguia sentir a presença dela ali, o cheiro de bebê, o som do choro de Samuel na madrugada, a voz baixa dela cantando para ele dormir. Uma semana depois da partida de Raquel, o investigador Cardoso voltou. Estava no galpão quando ouvi o carro. Saí, limpando as mãos sujas de graxa num pano. O sedã preto parou no terreiro. Cardoso desceu. Dessa vez não estava sozinho. Outro homem vinha com ele, alto, forte, farda da polícia militar, cabelo raspado, maxilar quadrado, olhar duro. Não precisava perguntar quem era, o marido de Raquel. Eles vieram caminhando até mim. Meu coração batia forte, mas mantive a expressão neutra. "Seu Osvaldo", cumprimentou Cardoso. "Este é o Cabo Ferreira, o marido da Raquel." Ferreira me olhou de cima a baixo. Os olhos dele eram frios, calculistas, o tipo de olhar de quem está acostumado a intimidar. "Senhor", ele disse, a voz grave, "preciso fazer algumas perguntas." "Já respondi tudo para o investigador", respondi cruzando os braços. "Eu sei, mas agora eu quero ouvir direto do senhor." Deu um passo à frente. "Minha mulher desapareceu faz 3 semanas, grávida. Eu sei que ela estava por essa região. E eu sei que o senhor está mentindo." "Não estou mentindo nada, nunca vi sua mulher." "É mesmo?" Ele sorriu, mas não tinha humor no sorriso. "Porque eu mandei investigar o senhor. Sabe o que descobri? Que o senhor foi internado num hospital 2 semanas atrás. De madrugada, durante um temporal, dizendo que era marido de uma paciente em trabalho de parto. Meu sangue gelou, mas não demonstrei. E
E a descrição da paciente bate com a da minha mulher. Cabelo preto, grávida de 8 meses, marcas de agressão no corpo. Deve ter muita mulher com essa descrição, respondi, mas não muitas que desaparecem depois sem registrar o filho. Ele chegou mais perto. Onde ela tá? Não sei do que você tá falando. Não minta para mim. A voz dele saiu baixa, perigosa. Eu sei que o senhor escondeu ela aqui. Onde ela tá agora? Já disse, não sei. Ferreira deu um passo tão rápido que mal tive tempo de reagir. Agarrou minha camisa, me puxou para perto dele. O hálito dele cheirava a cigarro e raiva. Escuta aqui, velho. Aquela vadia roubou algo que é meu filho, e eu vou encontrar ela, com sua ajuda ou sem. Mas se eu descobrir que o senhor tá me enrolando, eu volto aqui e... E o quê? Cortei olhando direto nos olhos dele. Vai me amarrar num poste e deixar morrer? É sua especialidade, não é? Ele congelou. Os olhos se arregalaram levemente. Então ele sabia que eu sabia. Cardoso interferiu colocando a mão no ombro de Ferreira. Calma, cabo. Violência não resolve. Ferreira me soltou com um empurrão. Respirou fundo, tentando se controlar. Última chance, disse, a voz tremendo de raiva contida. Onde ela tá? Olhei para ele. Para aquele homem que tinha espancado uma mulher grávida, que tinha amarrado ela para morrer, que agora queria encontrar ela de novo. Eu não sei onde ela tá, repeti devagar, marcando cada palavra. Mas se eu soubesse, ainda assim não contaria para você, porque homem que bate em mulher não é homem, é covarde, e covarde não merece nada além de desprezo. O rosto de Ferreira ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram, a mão dele foi pro coldre da arma. Você não sabe com quem tá mexendo, velho. Sei sim, tô mexendo com um fracassado que bate em quem não pode revidar, muito valente. Ferreira sacou a arma, apontou para mim. Dona Célia gritou da varanda. Cardoso gritou também, tentando segurar Ferreira. Mas eu não me mexi, só olhei para a arma, depois para os olhos dele. Atira, disse calmamente. Vai, atira, mostra que homem você é. Silêncio. Só o vento soprando, os grilos cantando, meu coração batendo. A mão de Ferreira tremeu. O dedo no gatilho. Cabo! Cardoso gritou. Guarda essa arma! Agora! Ferreira ficou parado por mais alguns segundos. Então, devagar, baixou a arma. Guardou no coldre. Mas o olhar continuava assassino. Isso não acabou, rosnou. Para mim já acabou, respondi. Agora sai da minha propriedade, antes que eu chame a polícia de verdade. Cardoso puxou Ferreira pelo braço, arrastando ele de volta para o carro. Ferreira resistiu por um momento, mas acabou cedendo. Entraram no sedã. Partiram levantando nuvem de poeira. Só quando o carro sumiu na estrada é que minhas pernas falharam. Sentei no chão do galpão, tremendo. Dona Célia correu até mim. Meu Deus, seu Osvaldo, ele ia matar o senhor. Não ia, disse, a voz saindo fraca. Ele é covarde demais para isso. Mas eu não tinha certeza. Por um segundo, olhando nos olhos dele, eu tinha visto um homem capaz de qualquer coisa. Dona Célia me ajudou a levantar, me levou para casa, preparou um chá forte, me fez sentar. Ficou ali do meu lado até eu parar de tremer. O senhor devia ter contado onde ela está, disse baixinho. Esse homem é perigoso. Por isso mesmo eu não contei. Olhei para ela. E você também não conta. Para ninguém. Entendeu? Entendi. Jura. Juro, naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda até tarde, fumando, olhando o escuro, pensando em Raquel, em Samuel, em onde estariam agora, se estavam seguros, se tinham chegado bem. Rezei. Pela primeira vez em anos, rezei de verdade. Pedi a Deus, a Helena, a quem estivesse ouvindo, que protegesse aquela mãe e aquele bebê, que desse a eles uma chance, uma vida melhor. Os dias foram passando. Ferreira não voltou. Cardoso também não. A vida na fazenda seguiu. Mas eu tinha mudado. Comecei a reparar em coisas que não reparava antes. No canto dos pássaros de manhã. No jeito que o sol batia nas folhas.
no sorriso tímido de Dona Célia quando ela trazia o café. Pequenas coisas. Coisas que a Helena valorizava e que eu tinha esquecido de valorizar. Um mês depois da partida de Raquel, recebi uma carta. Sem remetente. Só um envelope pardo com meu nome. Abri com as mãos tremendo. Dentro, uma foto. Raquel sorrindo, segurando Samuel. O bebê maior, mais rechonchudo, de olhos abertos olhando para a câmera. Atrás da foto, uma mensagem escrita com letra caprichada. Estamos bem. Estamos seguros. Estamos felizes. Nunca vamos esquecer você. Que Deus o abençoe sempre. R. E segurei a foto por um longo tempo, olhando para aquele sorriso verdadeiro no rosto de Raquel, tão diferente da mulher apavorada que eu tinha encontrado amarrada num poste. Olhando para o Samuel, que agora tinha chance de crescer longe da violência, longe do medo. Guardei a foto na gaveta da minha mesa, junto com uma foto antiga da Helena. Duas mulheres que tinham mudado minha vida, cada uma do seu jeito. À noite, sentei na varanda. A mesma varanda onde eu passava horas sozinho, afundado no luto, na solidão. Mas agora era diferente. Ainda sentia falta da Helena. Ainda doía. Mas a dor não era mais paralisante. Era uma dor que convivia comigo, que fazia parte de quem eu era, mas que não me impedia de viver. Porque eu tinha aprendido algo naqueles dias difíceis. Tinha aprendido que a vida continua, que a gente pode estar quebrado por dentro e ainda assim fazer diferença para alguém. Que salvar uma vida pode salvar a nossa também. Não tinha salvado a Helena. Não tinha conseguido impedir a doença de levar ela. E isso eu ia carregar para sempre. Mas tinha salvado a Raquel. E isso também ia carregar para sempre. Olhei para o céu estrelado. As mesmas estrelas que a Helena gostava de observar. As mesmas estrelas que testemunharam aquele dia na estrada, quando eu encontrei uma jovem amarrada, uma cobra subindo pelo corpo dela e uma escolha impossível nas minhas mãos. Helena, sussurrei para o vento, espero que você tenha visto. Espero que você saiba que eu tentei, que eu fiz o que você faria. O vento soprou suave, trazendo cheiro de mato, de terra, de vida, e eu senti, sei lá como, que ela sabia, que ela estava orgulhosa, que eu tinha feito certo. Levantei da cadeira, entrei para casa, fui até o quarto, deitei na cama e pela primeira vez em 4 anos dormi em paz. Porque às vezes a gente não consegue salvar quem a gente ama, mas pode salvar quem a gente encontra pelo caminho. E isso tem que bastar, isso tem que ser o suficiente. 3 meses depois, numa manhã de janeiro, enquanto eu tomava café na varanda, vi uma caminhonete desconhecida subindo a estrada. Parou no terreiro. Do lado do motorista, desceu um homem jovem, bonito, sorriso simpático. Bom dia, cumprimentou. O senhor é o Osvaldo? Sou, respondi desconfiado. Prazer, sou Rogério, amigo da Raquel. Meu coração acelerou. Ela tá bem? Tá ótima. Mandou isso aqui para o senhor. Entregou um pacote. E mandou eu agradecer. Disse que o senhor ia entender. Peguei o pacote. Abri. Dentro, um desenho feito com giz de cera. Traços infantis coloridos. Uma casa, uma árvore. 3 pessoas. Um homem grande, uma mulher, um bebê pequeno. Embaixo, escrito com letra infantil, mas caprichada. Minha família. E uma carta. Seu Osvaldo, tem dias que ainda não acredito que estou aqui, viva, livre, com meu filho nos braços e sem medo de acordar apanhando. Tudo isso por sua causa. Consegui emprego numa padaria. Não paga muito, mas é honesto. Aluguei um quartinho pequeno. Samuel cresce forte, saudável, feliz. Ele ri muito. Acho que nunca vi um bebê rir tanto. Conheci gente boa aqui. Gente que me acolheu sem fazer perguntas. O Rogério é uma dessas pessoas, trabalha comigo na padaria. Boa gente, do tipo que ajuda sem esperar nada em troca, igual o senhor. Eu queria que o senhor soubesse. Toda noite, antes de dormir, eu conto para o Samuel a história do homem que nos salvou. Conto da cobra, da tempestade, da travessia. Quando ele crescer,
vai saber que existe gente boa no mundo, gente como o Senhor. Um dia, quando tudo estiver mais calmo, eu volto para te visitar, para Samuel conhecer pessoalmente o homem que deu a ele a chance de existir. Até lá, cuide-se, seja feliz e saiba que o Senhor não salvou só 2 vidas naquele dia. O Senhor salvou 3. Porque eu também renasci, com todo o meu amor e gratidão, Raquel. Reli a carta 3 vezes. As palavras ficavam embaçadas porque meus olhos estavam molhados. Rogério esperava em silêncio, respeitoso. Ela tá bem mesmo? Perguntei, a voz rouca. Muito bem. Trabalhadora, dedicada, mãe incrível e feliz. Pela primeira vez na vida, ela tá feliz. Acenei, incapaz de falar. Quer mandar algum recado? Ofereceu Rogério. Pensei por um momento. Depois disse: manda ela continuar lutando. Manda ela criar esse menino com amor. E manda ela nunca esquecer que é forte, mais forte do que imagina. Rogério sorriu. Vou mandar. Apertou minha mão. Obrigado pelo que o senhor fez. O mundo precisa de mais gente como o senhor. Ele foi embora. Fiquei ali parado na varanda, segurando a carta e o desenho. Olhei para o desenho de novo. As 3 figuras, a casa, a árvore, uma família. Não a família que eu tinha perdido, mas uma família que eu tinha ajudado a nascer. E percebi algo. A dor da perda da Helena nunca ia embora, mas tinha aberto espaço para outra coisa. Tinha aberto espaço para a vida de novo, para sentir que eu ainda servia para algo, que ainda tinha propósito. Entrei na casa. Coloquei o desenho na geladeira, ao lado da foto antiga da Helena. 2 lembretes, 2 histórias, 2 razões para continuar. Dona Célia chegou pouco depois, viu o desenho, leu a carta que eu deixei na mesa, chorou. Graças a Deus, murmurou. Graças a Deus ela tá bem. Tá, confirmei. E vai ficar. Passei o resto do dia trabalhando na fazenda, mas era um trabalho diferente. Não era mais fuga, não era mais só preencher o vazio, era viver, de verdade. Naquela noite, sentei na cadeira de balanço, acendi um cigarro, olhei para o céu. Helena, disse baixinho, eu sei que você não tá aqui, mas sei que de algum jeito você tá. E eu queria te contar, eu tô bem. Não do jeito que a gente planejou, não do jeito que a gente sonhou, mas tô bem. Aprendi que a vida não é sobre evitar a dor, é sobre continuar apesar dela, é sobre encontrar sentido nos dias mais escuros, é sobre estender a mão quando alguém precisa, mesmo quando a gente mal consegue ficar de pé. Obrigado por ter me ensinado isso, por ter sido quem você foi, por ter me amado como amou. Eu não vou esquecer. Nunca, mas também não vou parar de viver, porque sei que é isso que você ia querer. O vento soprou, as estrelas brilharam, o mundo continuou girando. E eu continuei junto, porque às vezes a gente perde tudo, e às vezes, no meio da perda, a gente encontra algo novo. Não algo que substitui, mas algo que lembra a gente de que ainda vale a pena, que ainda existe beleza, que ainda existe bondade, que ainda existe esperança e que um único gesto de humanidade pode mudar tudo, para sempre.